que faz uma pequena ferraria do interior gaúcho se transformar em uma potência que equipa cozinhas no mundo inteiro? Como uma família marcada por perdas conseguiu criar uma das marcas mais admiradas do Brasil? E por que a Tramontina virou sinônimo de qualidade até em países que produzem as melhores facas do planeta? Afinal, qual é esse diferencial? Hoje, aqui no canal, a história da lâmina de 1911 que atravessou gerações e nunca ficou cega. Eu sou Julia Petrônio e você está na UVP Capital. Antes de se tornar uma gigante com 22 mil produtos, mais de 10 mil funcionários e presença em mais de 120 países, a Tramontina começou em uma pequena ferraria fundada no interior do Rio Grande do Sul. Era um negócio simples, apertado e sem qualquer glamour, mas essa era a realidade dos negócios de qualquer pessoa da época que estava disposta a começar um empreendimento do zero. Mas essa história começa ainda antes disso. Em 1893, nasce Valentim, filho de Enrico e Domenica, imigrantes italianos que chegaram ao Brasil em 1885, fugindo de uma Itália em crise, pobre e recém-unificada. Quando desembarcaram no Rio Grande do Sul, encontraram uma paisagem que parecia cenário de sobrevivência. A região era extremamente rural, rica em vegetação de pampa, mas sem nenhuma estrutura. Mesmo assim, pacientemente abriram clareiras, derrubaram árvores, construíram suas casas e garantiram o básico no prato. Foi nesse ambiente que Valentim cresceu, aprendendo cedo que se quisesse alguma coisa, teria que construir com as próprias mãos. Na adolescência, seguiu o irmão mais velho e aprendeu funilaria. E, ironicamente, se apaixonou por ferraduras. Algo que parece simples hoje, mas que naquela época era basicamente o Uber do interior gaúcho. Ferraduras eram um mercado quente e Valentim percebeu isso muito rápido. Em 1910, com apenas 17 anos, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida inteira. O primo ferreiro ficou doente e ofereceu suas ferramentas e sua pequena oficina em Carlos Barbosa de modo temporário. Valentim não só aceitou, ele se mudou para lá sem garantia, sem patrimônio e sem nenhum plano B. Alugou uma casa de madeira e no ano seguinte abriu a sua própria ferraria. Justo em 1911, ano em que a nova linha de trem entre Porto Alegre e Caxias do Sul inaugurava uma estação exatamente em Carlos Barbosa. Valentim, sem saber, tinha escolhido o lugar certo no momento perfeito. De repente, produtores escoavam mercadorias com mais facilidade, chegavam materiais novos, surgiam oportunidades, e lá estava ele, no coração de um pequeno boom para a região que antes era mais isolada. O negócio começou a crescer aos poucos. Valentim ampliou a produção, passou a contar com ajuda na oficina e continuou fazendo consertos e fabricando ferraduras que eram muito necessárias na região. Em 1920, ele se casou com Elisa de Seco, que mais tarde teria um papel decisivo na continuidade da empresa. Por volta do final dos anos 20, a ferraria enfrentou um período difícil, comum para os pequenos negócios da época. Foi também nesse período que Valentim decidiu diversificar e aprender um novo ofício que mudaria o futuro da família: a fabricação de canivetes. A tradição de cutelaria trazida pelos imigrantes italianos era forte na região, e Valentim buscou orientação e, a partir desse aprendizado, montou o equipamento adequado, incluindo um esmeril movido a pedal, e começou as primeiras peças de forma artesanal. Elisa auxiliava no acabamento, lixando, polindo cabos, enquanto Valentim se encarregava de apresentar e vender os produtos. Os primeiros canivetes não tinham acabamento perfeito, mas eram acessíveis, funcionais e logo encontraram compradores. Foi assim que a Tramontina deu seu primeiro passo para além das ferraduras, com canivetes simples, artesanais, mas que se tornaria o primeiro produto realmente marcante da marca. Em 1930, outro acontecimento inesperado abriu portas. Segundo o documentário familiar, uma grande empresa de cutelaria de Porto Alegre pegou fogo e toneladas de facas ficaram queimadas. Valentim se ofereceu para recuperar o material e, enquanto trabalhava, estudava cada detalhe: formato, aço, lâmina, cabos. Daquele monte de metal chamuscado veio o conhecimento que anos depois transformaria as facas da Tramontina em referência nacional. A oficina voltou a prosperar, mas a vida, enquanto isso, preparava golpes dolorosos. Henrique,
o filho mais velho morreu aos 9 anos, vítima de sepsis. Valentim nunca mais foi o mesmo. Ele adoeceu e acabou morrendo em 1939, aos 46 anos. Um ano depois, em 1940, outro baque devastador. Nilo, o segundo filho, morreu aos 17 anos. Elisa ficou sozinha com o filho caçula, Ivo, uma oficina endividada e 13 funcionários que dependiam dela para sobreviver. Foi então que ela tomou uma atitude que parece saída de um filme. Em vez de fechar tudo e voltar para a agricultura, o que poderia ser o seu destino mais provável, Elisa decidiu continuar. Chegava antes de todos e saía depois. Para manter os trabalhadores motivados, repartiu um terreno de 13 lotes e deu um para cada funcionário, algo praticamente impensável em 1940. E quando faltava dinheiro, ela enchia novamente a mala com facas e canivetes, pegava o trem para Porto Alegre, vendia tudo pessoalmente e voltava no mesmo dia, só para garantir a folha de pagamento. Simples assim. Foi a força de Elisa que manteve a Tramontina. Enquanto a mãe vendia, Ivo crescia dentro da oficina, apaixonado por máquinas, engrenagens e chão de fábrica. Mas havia um problema sério. A empresa não tinha nenhuma estrutura administrativa. Zero. Não havia escrituração, controle tributário, contabilidade. Elisa só percebeu a gravidade quando um fiscal pediu os documentos que não existiam. A solução veio quando ela pediu à amiga Ana que convencesse seu filho, o jovem economista Rui Escomazo, a ajudar. Rui começou trabalhando nas horas vagas, mas logo percebeu que formava uma dupla perfeita com Ivo. Um cuidava da administração e das finanças e o outro dominava a produção. Em 1949, Ivo Tramontina e Rui Escomazo formalizam a sociedade. Rui larga o emprego na empresa da própria família para se dedicar integralmente à Tramontina. Em 1954, a empresa formalizou seu contrato social e passou a se chamar Tramontina Cutelaria. Ali surgia oficialmente o modelo que sustentaria a expansão por décadas, uma gestão dupla e complementar, baseada em confiança absoluta, como já tinha sido com Valentim e Elisa. Em 1961, Elisa faleceu, deixando a empresa bem amparada na mão dos dois jovens empreendedores. Nos anos 60 e 70, o Brasil vivia uma fase de industrialização acelerada, siderúrgicas crescendo, infraestrutura se expandindo, o setor metalúrgico ganhando força. Era um país onde as oportunidades apareciam rápido, mas só prosperavam para quem realmente estivesse preparado. E a Tramontina estava. Ivo Tramontina e Rui Escomazo, que já comandavam a empresa com disciplina e visão de longo prazo, entendiam algo que parecia simples, mas que era revolucionário para a época. Para crescer, era preciso ter escala. E para ter escala, uma empresa não podia funcionar como uma grande oficina, tentando fazer tudo ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Era necessário especializar, separar, destrinchar. Só assim o crescimento deixaria de ser um sonho e se tornaria estrutura. A partir dessa mentalidade, surge um dos modelos mais inteligentes que a indústria brasileira já viu. Imagine uma empresa que produz facas, panelas, ferramentas, tábuas de madeira, móveis de jardim e depois até produtos elétricos. Tentar fabricar tudo isso no mesmo prédio seria receita para o caos. A solução que Tramontina encontrou foi ousada para o período: criar uma fábrica para cada universo de produtos. Fábricas independentes, e cada uma com seu próprio gerente, suas metas, sua cultura interna e o seu próprio ritmo. Unidades que conversavam entre si, mas com autonomia para resolver problemas, organizar processos e evitar que um setor engarrafasse o outro. Assim, em 1959, nasce a Forjasul, focada em peças forjadas. Em seguida, a fábrica de ferramentas em Garibaldi, em 1963. Depois, uma nova unidade de cutelaria, outra de madeira, outra de produtos elétricos, outra de jardinagem e por aí foi. Mesmo com esse crescimento, a empresa permanecia 100% familiar e isso fez diferença. Nada de capital aberto, nada de investidores pedindo resultados trimestrais, nada de pressão externa. Havia liberdade para pensar no longo prazo, para construir devagar e para consolidar cultura. Anos depois, MBAs chamariam isso de estrutura matricial, mas na prática ela já existia ali, nascida de forma orgânica nos galpões de empresas como a Tramontina. Enquanto essa engrenagem se fortalecia, um episódio curioso marcaria outra virada importante. Em 1971, a Tramontina comprou uma grande carga de aço inoxidável japonês. E o detalhe é que na hora da compra, ninguém tinha muita certeza do que fazer com ele. Era material demais, caro demais, sofisticado demais para ficar parado. Até que alguém sugeriu: e se isso virasse talher?
Ficou bom? A ideia parece óbvia hoje, mas naquela época não era. A Tramontina ainda era conhecida por canivetes e facas, e não por talheres de mesa. Produzir talheres significava investir pesado, assumir responsabilidade e entrar em um mercado completamente novo. Mas Ivo e Rui apostaram, e acertaram em cheio. Nasce então, em Farroupilha, a fábrica dedicada exclusivamente aos talheres. E essa decisão muda tudo, porque talheres, ao contrário de ferramentas e facas específicas, têm demanda diária e gigantesca. Toda casa compra, os restaurantes precisam, o hotel repõe isso o tempo inteiro e o mundo inteiro usa. Era, enfim, um produto perfeito para ganhar escala internacional. Com a produção estruturada, começam também os primeiros passos para fora do Brasil. Em 1969, acontece a primeira exportação, facas enviadas ao Chile. Não muda o caixa, mas muda mentalidades. Se um país comprou, outros poderiam comprar também. E mais importante, as fábricas independentes permitiam que essa expansão acontecesse sem comprometer o abastecimento interno. No fim dos anos 70, essa engrenagem já funcionava em alta rotação. A Tramontina era uma das maiores empregadoras da Serra Gaúcha, um grupo industrial sólido, com várias unidades funcionando e uma marca conhecida e respeitada em boa parte do Brasil. Mas ainda faltava algo essencial: visibilidade nacional. A marca era fortíssima no sul, mas era tímida para o resto do país. E era exatamente nesse ponto da história que um novo personagem se preparava para entrar em cena e transformar para sempre o destino da empresa. Com a chegada de Clovis Tramontina, o capítulo seguinte deixaria de ser sobre fábricas e processos e passaria a ser sobre marca, marketing e principalmente sobre expansão agressiva. A Tramontina estava prestes a deixar de ser uma potência industrial silenciosa para se tornar um fenômeno global. E é aqui que entra em cena Clovis Tramontina, filho de Ivo e neto de Valentim. Ele cresceu literalmente dentro das fábricas. Depois de se formar em administração pela PUC-RS, voltou para Carlos Barbosa em 1980 e passou por todos os setores da empresa. Em cada área, aprendeu um pedaço da engrenagem, mas nada acendeu tanto quanto as vendas. Até então, a empresa era muito mais uma fábrica do que uma marca, e Clovis estava ali basicamente para virar essa chave. A primeira grande ousadia de Clovis, e talvez a que melhor definisse sua personalidade, surgiu quando ele enfrentou um dilema comercial que parecia insolúvel. Nos anos 80, o principal cliente da Tramontina era o Zafari, que boicotava fornecedores que também vendessem para o Carrefour, recém-chegado no Brasil. Era uma escolha dura: manter o cliente mais importante da época ou apostar em uma rede que ainda começava no país. Mesmo assim, Clovis procurou o pai com uma ideia que parecia arriscada. Para ele, fazia mais sentido apostar no Carrefour, uma rede presente até na França, do que depender exclusivamente do Zafari, que comercializava os seus produtos apenas no Rio Grande do Sul. Ivo ouviu, respirou fundo e decidiu dar uma chance ao filho. Essa escolha abriria uma porta que mudaria o destino da Tramontina. Pouco depois veio o encontro com a Mapim, uma rede sofisticada de São Paulo, conhecida pela exigência quase imbatível. Conseguir uma reunião lá já era um evento. Clovis conseguiu. Entrou, apresentou produtos, argumentou e insistiu. E ouviu uma sequência de não atrás de não. Mas antes de ir embora, o comprador deixou escapar um resquício de oportunidade. Queria 10.000 baixelas em 3 tamanhos diferentes. O detalhe? A Tramontina só fabricava um único tamanho, e bem menos do que 10.000 unidades. Clovis não hesitou, fechou o pedido na hora, saiu da reunião confiante e com um problema gigantesco nas mãos. Quando contou ao diretor da fábrica, o susto foi tão grande que quase faltou chão, mas eles deram um jeito. A produção virou de ponta cabeça, as máquinas trabalharam no limite e o pedido foi entregue. E foi ali, naquele momento, que a Tramontina deixou de ser uma empresa focada apenas no que produzia e passou a ser uma empresa focada no que o mercado queria. Essa mudança de mentalidade mudou tudo. O mesmo aconteceu com o pão de açúcar. O pedido foi ainda mais absurdo: 1.200.000 talheres, praticamente toda a produção de um semestre, com um prazo curtíssimo. A empresa se reorganizou inteira, funcionários foram remanejados, máquinas rodaram sem parar e mais uma vez a Tramontina entregou. Depois disso, a sua presença nas prateleiras das maiores redes do país se tornou permanente. Clovis, no entanto, não queria apenas vender, ele queria transformar a marca e percebeu algo simples, mas crucial:
A Tramontina produzia mais do que vendia. Os estoques estavam se acumulando. O país inteiro usava produtos da empresa, mas ninguém sabia quem ela era. A solução que apresentou a diretoria parecia radical demais: publicidade na televisão. Em 1983, o primeiro comercial da Tramontina foi ao ar. O resultado foi imediato: estoques zerados e uma marca que finalmente ganhava um rosto. Slogans como "Tramontina é Tramontina" entraram para o imaginário popular. Mas o maior salto ainda estava por vir. Em 1986, a Tramontina abriu um escritório nos Estados Unidos, a Lasso Corporation of America, que mais tarde viraria Tramontina USA. Não era um passo tímido, era um ataque ousado ao maior mercado consumidor do mundo, dominado por gigantes como KitchenAid, Cuisinart e Zwilling. Cuidado com ela. Em 1989, outra grande conquista, o contrato com o Walmart. Esses dois movimentos transformaram a empresa para sempre. E se a expansão parecia um desafio enorme, a ameaça que surgiria na sequência seria ainda maior. Nos anos 90 e 2000, o mercado global foi inundado por produtos chineses muito mais baratos. Muitas empresas brasileiras ruíram. A Tramontina poderia ter seguido o mesmo caminho, mas não, fez justamente o contrário. Aumentou a sua produção dos itens-chave para ganhar escala e reduzir custos. Enquanto outras marcas recuavam, a Tramontina acelerava, e essa foi uma atitude determinante. Na pandemia de 2020, essa decisão se mostrou ainda mais acertada. Enquanto o mundo enfrentava desabastecimento, a Tramontina tinha estoque, tinha matéria-prima e tinha produção nacional. Cresceu 50% no período, justamente por não depender de importações. No fim, a estratégia de Clovis estava completa. A Tramontina se tornava uma marca reconhecida no Brasil inteiro, respeitada no exterior, competitiva globalmente e presente nas maiores redes varejistas do planeta. E assim como aconteceu com Valentim e Elisa, e depois com Ivo e Rui, a nova geração também formava uma dupla imbatível. De um lado, Clovis, o comercial e comunicador estrategista. Do outro, Eduardo Scamonzon, filho de Rui, o analítico e engenheiro. Em 1991, os dois assumiram oficialmente a liderança da empresa. Mais de um século depois da pequena ferraria, a Tramontina se tornou uma das marcas brasileiras mais reconhecidas do mundo. Hoje, a empresa opera com mais de 10 mil funcionários, produz cerca de 22 mil itens diferentes e mantém presença comercial em mais de 120 países. O que começou como uma oficina de ferraduras virou um grupo industrial composto por 9 unidades fabris e uma série de centros de distribuição e operações internacionais. Apesar do tamanho, a Tramontina continua sendo 100% familiar, e isso significa que até agora a empresa nunca realizou um IPO, nem possui ações negociadas na bolsa. Há rumores ocasionais no mercado sobre a abertura de capital, mas não existe nenhum movimento concreto ou comunicado oficial indicando que isso acontecerá num curto prazo. Nos últimos anos, a marca acelerou a sua expansão global. Um dos movimentos mais estratégicos foi a inauguração, em 2023, de uma fábrica de talheres e utensílios metálicos na Índia, um investimento de aproximadamente 52 milhões. A unidade nasceu com dois objetivos claros: atender o mercado asiático de forma mais competitiva e reduzir custos logísticos. Em 2024, a empresa também anunciou que estuda abrir a sua primeira fábrica no México, reforçando a aproximação com o mercado norte-americano, hoje responsável por grande parte das suas exportações. No Brasil, a Tramontina ampliou sua presença com as T-Stores, lojas conceito que funcionam como experiência direta com o consumidor, e mantém seu portfólio dividido entre utilidades domésticas, ferramentas, jardinagem, móveis elétricos e cutelaria profissional. O cenário recente também trouxe desafios. O setor de utilidades domésticas sofreu oscilação após o pico de consumo durante a pandemia, quando a Tramontina registrou um crescimento anual próximo de 50%, um número excepcional, mas que não se repetiu nos anos seguintes. Além disso, a empresa enfrenta concorrência cada vez mais agressiva de marcas asiáticas de baixo custo e oscilações cambiais que impactam importações de matéria-prima e exportações.
Ainda assim, o grupo segue estável, investindo em modernização fabril, presença internacional e reposicionamento de marca. Em 2021, Clóvis Tramontina deixou a presidência e a liderança passou para Eduardo Scomazon, representando mais uma fase de continuidade familiar, agora com foco em governança, inovação e expansão global. O comando técnico se mescla com uma gestão mais estruturada, alinhada ao tamanho da empresa atual. Mais de 100 anos depois, a Tramontina segue se movendo, mudando e expandindo. E seja qual for o próximo capítulo, essa é uma história que merece a nossa atenção. E para não perder conteúdos como esse, considere se inscrever aqui no canal da UVP e eu espero vocês na próxima.